Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 167. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Estou muito feliz que você está aqui comigo, para que juntos possamos conhecer mais e mais o Senhor. Nós já estamos quase na metade do ano, e é muito bom passar esse tempo com o Senhor, para conhecê-lo mais e mais e se relacionar com Ele. Como vocês sabem, estamos lendo pelo método cronológico. Ontem nós lemos alguns capítulos do livro de Salmos que relacionou ao que estamos lendo em 1 Reis, 2 Crônicas, que é a liderança de Salomão. E hoje nós vamos voltar para 1 Reis e vamos ver também 2 Crônicas. Eu vou ler para vocês 1 Reis capítulo 9 e 2 Crônicas capítulo 8. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Fale conosco, Pai, remova todo tipo de distração, que possamos encontrar algo novo sobre a Tua natureza, que possamos Te amar mais ainda após essa leitura, amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Se tiver algo que estejamos pensando de forma errada sobre a Tua palavra, que o Senhor possa estar corrigindo com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo. Nos dê uma nova direção para a vida do que vamos ler hoje e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos, as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei a Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe minha presença, este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E, embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e outro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. E as chamou terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa,
Baalaate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e neste trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão construiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. 2 Crônicas, capítulo 8. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também Baalaate e todas as cidades armazéns que possuía. E todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom,
Hiram enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegavam com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. O capítulo de 1 Reis 9 é uma continuação da narrativa da vida do rei Salomão. Este capítulo é crucial para entender o reinado dele e as relações diplomáticas e as realizações monumentais que marcaram seu governo. O capítulo começa descrevendo como Deus apareceu a Salomão pela segunda vez, após a conclusão do templo em Jerusalém, que foi um evento de grande importância e significado espiritual para o povo de Israel. Deus promete a Salomão que ele permanecerá com o rei e com Israel, desde que eles continuem a seguir os seus mandamentos e guardem sua aliança. Além disso, o capítulo 9 aborda as alianças políticas e comerciais de Salomão com o rei Hirão de Tiro, que forneceu madeira de cedro e ouro para a construção de templo, bem como a expansão das fronteiras do reino de Israel. Salomão também inicia um projeto de fortificação de várias cidades-chave em seu reinado, demonstrando sua preocupação com a segurança e a estabilidade do país. Em resumo, o capítulo 9 de 1 Reis oferece uma visão profunda do reinado de Salomão, sua relação com Deus e as suas realizações como líder de Israel, além de lançar as bases para os eventos que ocorrerão nos capítulos seguintes. Logo no começo, só para a gente relembrar e fixar, Deus apareceu a Salomão. Nesse trecho, Deus aparece, na realidade, já pela segunda vez, após a conclusão da construção do templo em Jerusalém, um evento de grande importância espiritual para o povo de Israel. Então, nesta aparição divina, Deus reafirma a sua presença e promete abençoar tanto Salomão quanto a nação de Israel, desde que eles permaneçam fiéis a ele e obedeçam aos seus mandamentos. Deus enfatiza sua escolha de Jerusalém como lugar onde o seu nome habitará para sempre e declara que seus olhos e coroação estarão ali continuamente. No entanto, Deus também faz um sério alerta a Salomão. Ele adverte que se o rei ou o povo se desviarem de seus caminhos, desobedecerem a seus mandamentos e se envolverem em idolatria, Israel será lançado fora da terra prometida, e o templo que foi construído se tornará um objeto de escárnio entre as nações. Esses versículos destacam a importância da fidelidade a Deus e da obediência a seus mandamentos. Salomão, como líder de Israel, recebe uma responsabilidade de liderar a nação de acordo com a vontade de Deus. E esse capítulo estabelece claramente que o sucesso contínuo de Israel e a preservação de Jerusalém como cidade santa dependem da devoção e submissão do rei e do povo de Deus. Além disso, esses versículos também prenunciam eventos futuros na história de Israel, quando de fato a nação sofreu consequências por sua desobediência e foi exilada da terra prometida. Portanto, esse capítulo não apenas destaca a importância da aliança entre Deus e seu povo, mas também serve como lembrete de que a fidelidade de Deus, ou melhor, de que a fidelidade a Deus é essencial para a preservação e a bênção de qualquer nação ou indivíduo. Bom, 2 Crônicas capítulo 8 tem um conteúdo que também está, em 1 Reis capítulo 9, que fala continua falando sobre essa sabedoria e a liderança de Salomão e fala da reconstrução das cidades que Hirão, rei de Tiro, havia dado a Salomão. Isso nós vimos também em 1 Reis. E um aspecto significativo só para complementar o que nós lemos, tanto em 1 Reis quanto em 2 Crônicas capítulo 8, é a atenção dada para a edificação de cidades fortificadas, que serviriam tanto para proteger o reino quanto para armazenar provisões. Isso reflete a sabedoria de Salomão em se preparar para possíveis ameaças
e garantir a estabilidade do seu governo. Além disso, Salomão também reforçou sua posição através da criação de um exército poderoso e da nomeação de oficiais para governar as diversas regiões de Israel. Essas medidas demonstram sua habilidade em administrar o reino e manter o controle sobre as terras conquistadas por seu pai, Davi. Só para terminarmos aqui, vamos falar um pouco das cidades que foram fortificadas, né? E o porquê. Jerusalém, Azor e Megido. Está lá nos versículos 8 e 9 de 2 Crônicas 8. Né? Então, a fortificação das cidades de Jerusalém, Azor e Megido, o que é importante a gente saber? Jerusalém, como a capital do reino, era de importância suprema. A sua fortificação era crucial para garantir a proteção do templo, o centro espiritual e religioso do povo de Israel, e também para servir como sede do governo real. Azor e Megido já eram cidades estratégicas localizadas em pontos chaves do território de Israel. Ao fortificar essas cidades, Salomão demonstrou sua capacidade de controlar rotas comerciais importantes e exercer influência sobre as regiões vizinhas. Isso também garantia a estabilidade e a defesa do reino contra qualquer ameaça que pudesse surgir. A fortificação de Jerusalém, em particular, tinha implicações espirituais e religiosas significativas. O Templo de Jerusalém era o local onde o povo de Israel adorava o Senhor, e a sua proteção era uma demonstração do compromisso de Salomão com a adoração verdadeira e a fé do povo de Israel. Então, a fortificação de Jerusalém também servia como um símbolo do compromisso do rei com a aliança entre Deus e Israel. Em resumo, a edificação dessas cidades sob o reinado de Salomão foi um elemento crucial de sua estratégia para manter a segurança e a estabilidade do reino de Israel. Salomão compreendeu a importância de proteger as fronteiras e estabelecer centros administrativos sólidos. Ao fortificar Jerusalém, Azor e Megido, ele não apenas garantiu a proteção do reino, mas também demonstrou seu compromisso com a fé e a adoração verdadeira. Essas ações destacam Salomão como um líder sábio e visionário na história de Israel, que buscou o bem-estar e a prosperidade de seu povo em todos os aspectos de governança. Amém? Terminamos por aqui. Que o Senhor continue falando ao seu coração e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.